Fala galera, estamos gravando mais um Entrando pra História. O tema hoje é Ucrânia e Rússia. O que vai acontecer? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um like e ativa o sino. Valeu! Vamos lá galera, o que é que vai acontecer? Uma tensão muito forte, mas não vai haver guerra. Pois é, uma guerra seria muito onerosa para ambos os lados e isso sem nem falar a questão de vidas humanas. Então, o que vai acontecer é um clima de botar tropa militar, acirramento, botar equipamento próximo nas fronteiras, ameaçar com isso, com aquilo, mas não vai rolar mais do que isso. E assim vai ser pelo resto do ano. Eles vão se impor cada vez mais, gritar mais alto, ameaçar com isso, com aquilo, mas não vai passar disso. Bem, e o que está acontecendo? Vocês estão vendo aí na tela? Está um clima de pré-guerra, com tanques de guerras, com tropas nas fronteiras, troca de farpas, apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, mais de 100 mil soldados na fronteira, né, segundo os dados mais recentes que vocês estão vendo aí. Então está tendo toda a movimentação militar na área, há mais de 100 mil soldados russos, detalhe. Então a gente vai ver agora também aí no mapa, vocês estão vendo aí a Rússia, a Ucrânia no meio, a Bielorrússia no norte. Muitos veículos estão chamando Bielorrússia de Belarus. Cuidado, Belarus é Bielorrússia em inglês. Então, atenção. E na esquerda tem a Transnistria, é um pouco difícil de falar, né? É uma região da Moldávia, uma região que se autoproclama independente. A Moldávia é contra essa região, contra esse ato, né, de se autolibertar. Então as tropas russas estão espalhadas nessas regiões, além, claro, da Crimeia, que está no sul, a gente vai falar depois. E a Crimeia é uma região extremamente polêmica em toda essa história. Então, tropas militares em locais que, nitidamente, são muito estratégicos para a Rússia, né? Lembrando que a Bielorrússia é uma aliada da Rússia, né? Consequentemente, se torna rival da Ucrânia. Notícias, pessoal, de 15 de fevereiro. A Rússia anunciou retirada de tropas. Ou seja, isso diminui um pouco a tensão, mas o que? Quanto? Ninguém sabe ao certo. Os Estados Unidos têm recomendado retirar seus cidadãos de lá, mandarem sair da Ucrânia. Então, ninguém tem muita ideia do que pode acontecer depois. Estados Unidos, galera, está acusando falsamente a Rússia de querer guerrear. Ela fala, não, a Rússia pode invadir a qualquer momento, vai invadir. Tanto que fala, e eles usam isso como justificativa de aumentar sua influência, seu poderio bélico na Ucrânia, ali pertinho de Moscou, ficar ali com arma nuclear, míssil. Então, isso para a Rússia é muito negativo, entendeu? Então, os Estados Unidos está forçando o clima de, não, a Rússia vai invadir amanhã. E não vai. A gente sabe que a Rússia não quer isso. Isso não é bom para ambos os lados. Então, a gente vai explicar as razões do conflito. E agora há pouco, pessoal, rolou agora de manhã, dia 17 de fevereiro, uma acusação de troca de tiros na fronteira. Ainda ninguém tem muita noção das informações, porque é tudo muito novo, recente, então ainda vai ser debatido isso direito, nas próximas horas. Esse vídeo está sendo gravado pela manhã, dia 17 de fevereiro, tá bom? Então galera, como é que o conflito começou? Primeiro ponto, a crise da Crimeia, ou crise da Ucrânia, que começou em 2014, que foi o seguinte. Na época, o presidente da Ucrânia era Yanukovych, está aparecendo para vocês na tela. Ele era extremamente pró-Rússia, tinha várias parcerias econômicas, militares com a Rússia, questão de gás, gasoduto, não sei o que, operação militar, treinamento. Então, era um governo muito a favor da Rússia. Tá, o que a gente pode falar daí? Há uma parte da Ucrânia que não gosta muito da Rússia, que tem uma certa... na época, eu diria que não aversão ainda, mas algo mais, assim, não gosto da Rússia, não quero. Especialmente, pessoal, a parte centro para oeste da Ucrânia. A parte leste, que é fronteiriça com a Rússia, é muito a favor da Rússia. Eles se sentem tão amistosos com a Rússia que alguns até defendem que a Ucrânia não deveria existir, deveria ser só Rússia. Então, a Ucrânia rola essa fração de um lado, oriental e ocidental, né, com essa questão de amor e ódio aos russos. Então esse ano o Yanukovych estava sendo criticado por essa ala, né, que era contra os russos, e essas operações não estavam agradando. Em 2013 vai eclodir o Euromaidan, que foi uma série de manifestações contra Yanukovych e contra a Rússia e a favor da
Ucrânia como país, como nós somos ucranianos, nós não somos a Rússia. E a Ucrânia tem uma língua própria, cuidado, eles não falam russo, eles têm um alfabeto cirílico que é igual, mas não é a mesma língua. É tipo, por exemplo, português e espanhol. É o mesmo tipo de letra, mas não quer dizer que é o mesmo idioma, tá bom? Então tem o idioma ucraniano, então eles exaltam muito isso, a língua ucraniana. E esse Euromaidan é um movimento de direita barra extrema direita que no final de 2013 eclodiu e em 2014 chegou numa situação que ficou muito insustentável, que eles obrigaram Yanukovych a fugir. Eles deram um golpe, né, de Estado no governo dele. Vocês estão vendo aí, pessoal, as imagens do Euromaidan, né, essas manifestações, então foram bastante fortes, né, e ele teve que fugir para a Rússia, Yanukovych, onde ele foi obviamente bem acolhido, e a Ucrânia ficou sob comando da direita, né? A Ucrânia então ficou um pé de guerra, porque a ala que era pró-Rússia não, a gente quer Yanukovych no poder, e a ala que era pró-Ucrânia ou pró-Ocidente, se pode falar assim, não, tá tudo certo, ele tinha que sair mesmo, acabou. Então ficou um debate de golpe de Estado, de impeachment, só que nesse processo, pessoal, aconteceu uma coisa bastante grave. A deposição dele não cumpriu um rito que tinha na Constituição ucraniana. E isso deu margem totalmente, claro, para a Rússia e a ala pró-Rússia da Ucrânia a dizer que foi um golpe. Então, não dá para aceitar o que aconteceu com eles. E esse movimento, pessoal, da extrema-direita, que a gente acabou de falar, ela foi liderada por um grupo chamado Pravi Sector, quer dizer, setor à direita. É uma organização de extrema-direita. Ela é muito rica na simbologia. Vai aparecer para vocês aí na tela agora alguns símbolos como bandeiras aí. Essa é bastante veiculada, nessa vermelha e preta. Ela apareceu aqui em protestos no Brasil, da direita e tal. Pode ver aí, né? Então, ela é extremamente veiculada nesses espaços. Inclusive, tem até outra bandeira que também vocês estão vendo agora. Isso tudo é parte dessa simbologia deles, né? Desse grupo que, por sinal, na década de 40... foi a favor do nazismo na época da Segunda Guerra Mundial, né? Claro que para o século de 2013, mas essa bandeira ela era muito associada na época, já existia, não, vamos defender a Alemanha nazista do que a União Soviética. Então, ela tem um peso muito forte mesmo. Agora, pessoal, vamos para um ponto extremamente crucial. A anexação da Crimeia. Ela é talvez o ponto mais polêmico dessa história. Ela se deu em 2014, né? A Crimeia é uma região extremamente pró-Rússia, as pessoas lá falam russo, o referendo foi extremamente favorável à Rússia, foi de 94%. Sim, queremos ser parte da Rússia. O alto comando militar se sente russo, soviético, então não adianta você estar sob o comando da Ucrânia se você se sente de outro país, e é isso que acontece. Então, o referendo foi feito, o Ocidente e a Ucrânia não aceitaram. Até hoje isso gera motivo de hostilidade nessas relações Ucrânia com Rússia, que nunca aceitou isso. Então, a gente tem um país que está dividido, né? Teve a lei sobre novos territórios federais, que foi o que validou essa questão da Crimeia, e sanções econômicas do Ocidente foram feitas à Rússia, e até hoje a Rússia está sofrendo com isso, né? E fica esse impasse. Bem, tudo indica que a Crimeia vai continuar com a Rússia. E a taxa de aprovação do governo russo vai de 94%. Então, é muito difícil que a Crimeia volte para o comando ucraniano. Vocês estão vendo aí, pessoal, um mapa, né, da Crimeia, mais especificamente essa região em vermelho, né, que está no sul dela. Então, é basicamente por aí. Bem, pessoal, vocês devem saber de alguns lugares chamados Donetsk e Lugansk, ficam na Ucrânia, no extremo leste da Ucrânia. E essas regiões, como a gente falou, elas são extremamente a favor da Rússia, tanto que eles estão se autoproclamando como República de Donetsk e República de Lugansk. Seria uma forma talvez de, ao invés de uma anexação direta, fazer uma fase intermediária para amenizar e depois se anexarem à Rússia. Então essa região ela está tão pró-Rússia que se você estivesse lá, você vai ver as pessoas falando, nós somos a Rússia, temos horror ao governo de Kiev, dessa forma que está a situação lá. Inclusive, pessoal, eu não gosto desse termo, forças rebeldes, mas é muito usado. Pessoas que não são militares, né, são civis,
mas estão armados e querem se entregar à Rússia. Então, se a Rússia invadir a Ucrânia, eles vão falar: nós nos rendemos e somos totalmente a favor de vocês. Isso que aconteceria. Então, pessoal, depois dessa questão toda de Crimeia foi anexada de forma errada, mas teve golpe de Estado antes, tarará, não cumpriu o rito do impeachment, não sei o quê. Então, isso tudo gerou desde então um clima de hostilidade. Desde 2014, ficou um clima muito hostil e pesado entre esses dois países. Nunca mais se encontraram com paz. Inclusive, ano passado, 2021, em novembro, rolou uma falsa acusação de golpe de Estado pró-Rússia, né? O governo ucraniano acusou Moscou de estar patrocinando esse golpe e Putin respondeu que não. Essa é a tentativa de inflamar os ânimos. Rolou nada disso. Então, particularmente, eu, Alexandre, entendo que não houve tentativa de golpe, não. Isso foi só questão para inflamar, assim, um lero-lero de política, de tentar melar o outro. Agora, pessoal, segundo ponto, fator OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma organização de caráter militar, né, que contempla, como o nome fala, o Ocidente, né, Estados Unidos, Canadá e boa parte da Europa, especialmente ocidental, mas também alguns países da Oriental, que tem a questão da ocupação e fortalecimento militar no leste europeu. E isso incomoda muito a Rússia, porque se coloca mísseis nucleares no país vizinho à Rússia, um país muito respeitado, com a ogiva nuclear global gigantesca, só comparável dos Estados Unidos. Então, isso é um fato que pesa muito lá para eles. Então, a OTAN tem esse ponto. Vocês viram aí o logo da OTAN, né? Pois é, isso daí. E tem também a questão do distanciamento da Ucrânia como satélite, né? Muitos russos também gostam da Ucrânia, nesse outro lado. E aí, quando você vê a Ucrânia na OTAN, indo para o Ocidente e tal, isso tudo incomoda as ambições, né, do leste europeu, da Rússia. Então, isso incomoda bastante, pessoal. Você tem uma arma nuclear apontada para sua capital, assim, não é pouca coisa, não. Então, fica difícil, né? Então, basicamente, essa é a questão da OTAN. E, pessoal, o terceiro ponto, fator história, obviamente. As relações, né, entre Ucrânia e Rússia, elas são muito antigas. Começa na Idade Média, né? O povo russo, vocês estão vendo aí na tela, é o povo que habitava, né, essa região leste europeu barra o que seria atualmente a Rússia, né? E foi liderado por Rurik, um príncipe viking, vocês também estão observando aí, que foi quem unificou tribos eslavas e finlandesas em 862, formando a Rússia Kieviana. Vocês estão vendo aí na tela esse mapa que mostra, né, até que ponto, o que é a Ucrânia, o que é a Rússia. Ninguém sabe, ao longo da história, isso tudo foi mudando, as fronteiras são muito instáveis, né? Foi uma confederação, essa Rússia Kieviana, uma confederação que duraria até 1240, né, com a invasão mongol. Para quem não sabe, a Mongólia invadiu, chegou até a Áustria, mas perdeu lá a batalha, então tiveram que se retirar. Então foi basicamente esse início, né, dessas relações. Depois a gente teve uma série de fragmentações, pessoal, ao longo do milênio, tanto de leste para oeste, como a gente falou no começo do vídeo. Quando era a fração leste, era mais a favor da Rússia, tinha mais intimidade com Moscou. A fração oeste formava a República Polaco-Lituânia, né, que foi quando rolou essa fissão. Então a Ucrânia não existiu como um país por um bom tempo. Metade era da Rússia, metade era essa república. Então, Polaco-Lituânia. Então, ela durou até 1772, bastante tempo. Não é à toa, pessoal, que hoje o extremo oeste da Ucrânia é muito... se sente polonesa, tem relações, sobrenomes, lugares com nome poloneses até, viu? Então, teve essa questão dessa república, que ela acabou, né, como a gente falou, século XVIII. Depois veio o Império Austro-Húngaro, né, que de 1772 até 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, né, durou. Então essa região estava sob essa influência. E em 1921 vai virar soviética finalmente, né, 1922 nessa fase. Então a Ucrânia, ela vive um constante anexo para lá, para cá, é de fulaninho, é de não sei quem. Então foi tomada, beleza, ficou sob influência soviética, viveu momentos, né, embora isso é muito contestado, não tem uma versão oficial, se houveram traumas ou não, mas enfim, não cabe discutir isso agora. E por fim, em 91, acaba a União Soviética, né, e volta a ser um país, agora é a Ucrânia.
Então a situação da história desses dois países é basicamente essa, galera. E por fim, como é que isso afeta a sua vida no Brasil? Bem, preço do petróleo. Felizmente, galera, já está caríssima a gasolina, né? Também não aguento mais abastecer com esse preço, né? 6,50. Mas deve aumentar, porque a Rússia ela é forte fornecedora de gás e petróleo, então isso tudo repercute não só no Brasil, mas no mundo. Então a tendência é o preço do petróleo subir. Consequentemente, tudo que depende de transporte, que é comida e qualquer outra coisa nesse país, vai aumentar. Pois é, infelizmente é isso. E é isso, galera. Por fim, galera, o vídeo está acabando aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Podem surgir novas novidades, vai falar, porque está acontecendo muita coisa nesses dias, então pode ser até que tenha coisa que daqui que eu poste não tenha acontecido de novo. Mas se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, deixa um like e ativa o sino. Valeu, galera!